Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um bate-papo, né, sobre... tô tentando pôr um filtro aqui, o negócio não tá me ajudando não. Ok, não. Olá, doutor. Boa noite. Hoje a gente vai receber o doutor Luiz Darcy, médico homeopata, para falar um pouquinho sobre a homeopatia, explicar como a homeopatia trabalha, o foco da homeopatia que não está na doença, está no paciente, todos esses aspectos. Eu vou enviar o convite para o doutor Luiz Darcy. Um prazer enorme te receber aqui mais uma vez, doutor. Bom dia, ou bom dia, boa noite. Boa noite. Boa Tá me ouvindo noite, tudo bem? bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Que o Tô ouvindo telefone. sim. Ah, obrigado. E aí, tá bom o áudio? Tá bom. Tô te vendo e ouvindo perfeitamente. Ah, maravilha. Vamos pedir para quem está aqui com a gente, né? Primeiro dar uma boa noite para todos. E quero convidar aí quem está aqui nos acompanhando a enviar aí um aviãozinho para as outras pessoas que possam se interessar por esse tema. A gente vai falar sobre alguns aspectos da homeopatia, especialmente relacionado à qualidade de vida da pessoa que está dentro do espectro autista, né? Que eu acredito que a homeopatia tem muito a contribuir, né, doutor, com isso, né? Com qualidade de vida em qualquer aspecto, para qualquer pessoa, né? Inclusive para as pessoas com TEA. Então, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Acho difícil alguém te conhecer, mas né, vai que alguém não te conhece, se apresenta e fala um pouquinho sobre o seu trabalho, doutor. Oh, legal. Muito obrigado, Sofia, pelo convite mais uma vez de estar aqui junto com você nesse trabalho do Instituto que leva as informações para a pessoa e é isso importante, é o nosso papel na sociedade, é estar informando e auxiliando as pessoas com esses conhecimentos, né? Na nossa área, principalmente da homeopatia. Então, nesse momento que eu estou presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, isso é uma responsabilidade social importante da gente estar informando sobre a especialidade, né? E nos atendimentos em geral mesmo, e principalmente na criança, desde né, de intrauterino até os primeiros anos de vida, onde nesse aspecto do diagnóstico do TEA, a gente pode estar contribuindo, desde cedo avaliando as crianças e observando, e como a homeopatia pode ajudar integradamente, né, com todas as outras abordagens terapêuticas, porque a criança com o transtorno do espectro autista necessita mesmo assim de uma abordagem integral, interdisciplinar, transdisciplinar, então com várias outras terapêuticas, né? E a homeopatia é mais uma ferramenta, mais uma contribuição nesse todo. Sim, maravilhoso, né? Eu sou suspeita, sou super fã, paciente, convicta. E eu queria que você explicasse um pouquinho, doutor, o aspecto que eu acho que é o principal da homeopatia, porque muitas pessoas falam para mim o seguinte: eu estava doente, eu tentei fazer um tratamento com a homeopatia, eu não melhorei. Aí eu falo, então, é porque a homeopatia ela não serve para curar doença, ela serve para curar pessoas. Então, às vezes, é um processo, não é uma coisa assim igual antibiótico. Você toma um remédio, mata aquela bactéria e ameniza o seu sintoma rapidinho. E é um pouco confuso isso para algumas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de medicina, que eu acredito que seja uma medicina mais preventiva. E claro que também, e eu sou testemunha viva disso, muito ativa e muito eficaz imediatamente, assim, porque para mim que faço uso há muitos anos, tomo minhas gotinhas e acabou, é assim, clean, né? Mas não é de um dia para o outro, né, que acontece isso. Às vezes a gente testa um remédio, testa outro, até achar um remédio que vai
funcionar, uma homeopatia que vai funcionar. Mas para algumas pessoas que não têm familiaridade com isso, é um pouco estranho entender que não se trata uma doença, um transtorno, um sintoma. A gente trata uma pessoa como um todo, né? No caso, os homeopatas tratam a pessoa como um todo. Hoje isso está mais comum de se entender por conta da questão da integralidade, da medicina integral. Talvez fique um pouco mais claro para algumas pessoas, mas a medicina da homeopatia já tem essa visão há muito tempo, né? Muitos e muitos anos que tem esse olhar. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença de tratar a doença para tratar a pessoa, ou tratar o sintoma para tratar a pessoa como um todo. Porque eu acho que esse é o princípio que, no meu ver, que faz a maior diferença no tratamento homeopático, né? Exatamente. Então, até por isso, a gente tem que voltar lá no tempo, né, de como surgiu a homeopatia. Isso é uma coisa interessante. Até o próprio termo, né, homeopatia, que foi criado por um médico alemão chamado Christian Frederico Samuel Hahnemann, e que nasceu na Alemanha em 1755, né? E esse termo homeopatia, ele só veio a dar conhecimento dos trabalhos dele com esse nome quando ele publicou o primeiro livro dele, assim como um tratado de homeopatia, que até hoje é muito significativo para os homeopatas, que se chama O Órgão da Arte de Curar, né? Então, tudo começou lá depois que ele fez medicina, fez o doutoramento dele na Alemanha, em 1779, e começou a trabalhar como médico na Alemanha numa época em que a homeopatia, a medicina convencional, perdão, era ainda um resquício da Idade Média, uma medicina chamada heróica, onde se usavam muitas sangrias, muitos remédios para vomitar, para ter diarreia, para as pessoas eliminarem as suas doenças. E o Hahnemann não estava satisfeito com esse tipo de tratamento que fazia mais mal às pessoas do que curava, e começou essa busca de uma nova terapêutica. E como ele traduzia de várias línguas, ele começou numa tradução de um livro que falava sobre como funcionava o quinino para tratar a malária naquela época, né? E o jeito que o autor explicava, ele achou meio sem pé e sem cabeça, e aí ele resolveu experimentar nele mesmo o quinino, ou a chinchona, o China officinalis, né? E ele percebeu que, ao experimentar alguns sintomas até de intoxicação, eram muito semelhantes aos sintomas que as pessoas tinham malária. E daí ele, que já conhecia os preceitos de Hipócrates, né, lá em 360 a.C., já dizia que substâncias que produziam sintomas em pessoas sadias poderiam curar esses sintomas em pessoas doentes. Aí o Hahnemann falou, será que não é porque a quinino produz sintomas parecidos com a malária que ele cura a malária? E a partir daí ele começou a pesquisar várias substâncias que na época tinham esse efeito e chegou à conclusão, daí em 1796, ele publica o primeiro ensaio sobre essas propriedades curativas das substâncias, que é a data oficial do início da homeopatia no mundo, então desde 1796. E daí em 1810 ele publica esse livro que ele dá o nome de homeopatia. Então, homeopatia é uma palavra derivada do grego, onde homoios significa semelhante e pathos, sofrimento, ou seja, a busca do tratamento do sofrimento semelhante, né? Então, e daí trazendo para isso que você coloca, exatamente isso. Ao fazer um diagnóstico clínico, por isso é muito importante que a prescrição seja médica, né? Porque o ato médico de prescrever prescinde de um diagnóstico clínico. Então, quando você faz um diagnóstico clínico, você dá um nome, um rótulo para uma doença, aquilo que você está vendo, que você está diagnosticando, muitas vezes não é exatamente a doença, é o resultado dela
de um sofrimento anterior. Então, é nessa busca desse sofrimento anterior, o que está por trás das doenças, o que fez aquela pessoa chegar naquilo ali, é que a homeopatia Atua. investe, né? E atua. E é lógico que se a gente consegue melhorar essa parte, a gente diminui essa suscetibilidade do adoecer, evitando que a pessoa fique doente com frequência e minimize as doenças que ela já tem, no caso das doenças crônicas, né? E é lógico que, em determinadas situações, essa doença, ao ser diagnosticada, já está prejudicando muito o paciente, tem uma gravidade importante que precisa do auxílio de outras terapêuticas, né? Então, uma hipertensão grave, um câncer, várias outras situações que precisam do concurso de outras terapêuticas, seja da medicina convencional, seja da cirurgia, seja da medicina intensiva. E a homeopatia, como uma especialidade raiz dentro das especialidades da Associação Médica Brasileira, ela pode atuar em todas as outras especialidades. Então, desde a ginecologia, da geriatria, da pediatria, da cirurgia, tudo a gente pode estar auxiliando com a homeopatia, buscando essa harmonia, né, para que o organismo volte ao estado original de saúde. Então, esse que é a nossa grande busca, sabe? Sim, é maravilhoso. Eu sou super suspeita. Eu gosto de te chamar todo ano para o simpósio por conta disso, porque a gente sai um pouco daquela caixinha de rótulos, porque eu acho que a homeopatia é muito isso, sabe? Não existe uma receita pronta, cada ser é um ser único, individual, especial. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui para uma consulta com você, demorou quase 2 horas. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, ele perguntou até o jeito que eu durmo, o que eu gosto, se é frio, se é gelado, se é nananã. Eu falei, eu nunca vi isso, porque geralmente o médico olha para você e pergunta, o que você está sentindo? Né? Quer saber qual que é o seu sintoma? E aí te prescreve alguma coisa para acabar com aquele sintoma. Né? E aí eu entendi que vai muito, muito além disso enfim. E aí a gente tem aí uma longa história. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz Darcy, no aspecto de como a homeopatia pode entrar como um suporte para a melhoria da qualidade de vida, não só para a pessoa com TEA, mas especialmente hoje falando sobre esse assunto, né, para a pessoa com TEA. Né? Então, como que a gente consegue, no que ela pode contribuir? Porque essa questão de olhar, por exemplo, para o TEA como não sendo uma doença, né, não sendo algo que requer uma cura, mas que requer, sim, muita atenção, muito cuidado, muita facilitação de processos, principalmente, por exemplo, eu lido muito com a questão de processos de aprendizagem, de cognição, de aquisição de habilidades de motoras, né? Então, eu sinto que a homeopatia tem muito a contribuir com isso, com todas essas aquisições, porque ajuda a centrar o indivíduo, equilibrar o indivíduo, vamos dizer assim, fisiologicamente, né? Biologicamente, assim, sei lá qual é a palavra certa. Mas o que você vê assim como maior contribuição para o acompanhamento homeopático? Até porque a gente tem vários estudos hoje que associam, não ainda como definitivos, mas associam algumas vacinas, algumas intoxicações por metais pesados, algumas coisas assim, como possíveis causas para o TEA, né? Existem trabalhos já nesse sentido, mas nada ainda definido. O que você acha disso também? Uma segunda pergunta. Isso. Então, na realidade, tudo vem de encontro, como que você falou no início, a individualidade, né? Então, mesmo com o diagnóstico do TEA mais precoce possível, que é o ideal para que a gente possa ter essas interferências, né, de uma forma mais efetiva e produtiva para a qualidade do paciente, mesmo assim, não é um diagnóstico fácil. E aí que a homeopatia pode ajudar, porque a gente não depende exatamente do diagnóstico, do rótulo, mas dessa individualidade, que quando a gente está tratando de um transtorno de desenvolvimento, né? Então, muitas crianças, quando tem o próprio diagnóstico do TEA,
tem uma graduação imensa, do mais levinho ao mais severo. Então, e dentro disso tudo, tem a individualidade de cada paciente. Qual desenvolvimento é que está em atraso, qual que está com mais dificuldade. Então, esses detalhes, e aí passa por tudo isso que você falou. Então, por exemplo, é muito diferente para a gente na homeopatia, desde que o paciente entra na recepção, ou entra na sala de exame, se ele está inquieto, se está muito ativo, se está proativo, se está rindo, se está chorando, se está gritando, se faz algum tipo de conexão, se não faz, os gestos. E aí, toda essa pergunta que esse questionário que a gente vai conversando com a mãe na consulta, desde a gestação até as primeiras horas de vida, o parto, o pós-parto, a amamentação, etc. E tudo que foi acontecendo na vida da criança até aquele momento, tem nuances, tem detalhes que vão nos ajudar a elaborar uma prescrição para que estimule essa criança dentro do potencial dela para evoluir junto com todas as outras terapêuticas. Então, e respondendo a segunda pergunta, a gente tem esse entendimento, como muitas outras doenças, ou distúrbios, ou transtornos, é que existe uma base de predisposição, que pode ser, inclusive, genética, como se tem aventado bastante no TEA. E, em algum momento, então, quando a gente percebe que esses sintomas, que a mãe já percebe, né? Então, principalmente no lactente, na criança, no bebezinho, a própria mãe já começa a perceber essa falta de interação, de contato, de atraso, né, de tudo. E aí, do próprio sorriso social, a coisa com a mãe, que a mãe não tem erro, né? Olhou para o bebê, a mãe já sabe. E aí, isso, quanto mais precoce é percebido, significa que o fator desencadeante, então todos esses fatores que você citou, ambientais, tóxicos, vacinais, tem os herbicidas, tem tudo isso que a gente está no nosso ambiente, são os fatores pós, né? Fatores mais desencadeantes do que causais, né? Entendi. Pode então ser já um existe uma desencadeante, pré-condição uma pré-condição, genética então, que é isso, desencadeada por esses fatores externos. Exatamente. Isso pode acontecer no ambiente intraútero. Então, e aí a investigação e a anamnese, que a gente chama gestacional da mãe, tudo que a mãe passa durante a gestação, os medicamentos que usou, intervenções que foi preciso fazer, também do aspecto emocional, tudo que a mãe passou de susto, de ansiedade, de medo, de todas as emoções que ela vivenciou, o binômio mãe-bebê vivencia também. E lógico que isso não é uma culpa da mãe, nem do ambiente, nem de nada. Sim. É um conjunto de fatores, até porque esse bebê, ele traz também com ele uma carga, né? E que tem, assim, a gente sempre olha isso com muita atenção, tem gravidezes atribuladíssimas que o neném nem toma conhecimento, e outras que acontecem um cisquinho, né? E o neném tem algum problema. Então, tudo isso é muito importante e a gente valoriza muito, individualizando esse momento da gestação, individualizando o pós-nascimento, para identificar em algum momento, porque tem crianças que desenvolvem super bem até uma determinada idade e, de repente, para e retrocede. Aí que a gente pensa, alguma coisa aconteceu, né? Agora, quando esse diagnóstico é feito muito precoce, alguma coisa aconteceu lá para trás, na gestação. Né? Entendi. É aquela coisa assim, eu atendo pranaterapia aqui, né? E na pranaterapia a gente sempre fala que nada é neutro, né? Tudo tem uma consequência. Tudo boa, ruim, sem culpados, sem julgamentos, mas tudo tem, nada é neutro, né? Tudo influencia. Né? Tudo influencia, o ambiente, a energia, a conexão, as situações do dia a dia, tudo influencia, nada é neutro. Vamos ver algumas perguntas aqui, doutor, que deixaram aqui pra gente. Peraí. A Chayenne, no meu caso, mãe de uma criança autista, que é acompanhada pelo doutor Luiz Darcy. A homeopatia traz mais harmonia
ajuda a minha filha a se autoequilibrar. Ai, que lindo, né? Maravilhoso. Deixa eu ver se Legal, tem mais querida algum. Chayane. Ah, só elogio pro doutor, ó. Melhor doutor Luiz Darcy. Obrigada por tudo, por todo cuidado com seus pacientes. Aí, tá vendo? Não sou só eu que sou fã. Obrigado. Aí tem uma pergunta aqui, ó. A pandemia pode vir a dificultar o diagnóstico precoce? Sem dúvida. E não só nesse aspecto, mas em várias situações, né? Então, por exemplo, a pandemia cerceou as crianças do convívio social. E nesse próprio desenvolvimento da linguagem, o psicomotor, a criança precisa da interação com o outro, precisa ler o rosto dos coleguinhas. E daí, quando começaram a interagir ainda com máscaras, né? Então, isso causou mais dificuldade ainda. Então, sem dúvida nenhuma, muitos casos vão ser até diagnosticados tardios em função da pandemia, porque como estava todo mundo confinado, então muitos sintomas passam até despercebidos, porque estava todo mundo lá no eletrônico, na tela, no Uhum. tablet, então essa falta de interação quase que nem era tão percebida, né? Então, quando as crianças estão em contato com outras crianças, com as pessoas, aí que você percebe melhor essa interação e também a contribuição para o próprio desenvolvimento, a questão da linguagem, principalmente, né? Com certeza. Esses dias eu recebi um clientinho aqui que a mãe tá em avaliação ainda com a neuropsicóloga e com o neurologista pediátrico e veio, a neuropsicóloga me encaminhou ele para a gente começar a fazer uma reabilitação neurocognitiva, né? E aí a mãe achou que a criança estava só se conectando com a tela em função da pandemia, não tinha percebido a dificuldade dela de interagir com o mundo externo, né? Porque é uma Uhum, criança que gosta muito de joguinhos e durante a pandemia a mãe deixou, estava em um home office trabalhando, uhum, não tinha como mandar para a escola. E aí acabou ficando aquele lugar que todo mundo acabou tendo que deixar um pouquinho mais de tela, um pouquinho mais, né, soltas as regras, porque não tinha o que fazer. E aí a mãe começou a perceber agora, depois que voltou para o ambiente escolar, que a criança não estava realmente interagindo nem com os amiguinhos da escola, nem com os familiares que não são os que moravam na casa, enfim, e aí veio para começar já um acompanhamento, né? E isso que você falou vai acontecer muito, né, Luiz Darcy, porque as crianças ficaram impedidas de socializar. Então, quem tem essa questão mais da socialização, da interação, da conexão de olhar, quem apresenta mais esse tipo de sintoma pode ter retardado um pouquinho a questão do diagnóstico em função da pandemia mesmo, né? Bem sério isso. sem dúvida. E não só do TEA, e muitos outros diagnósticos, né, podem ter sido atrasados. Porque é tão interessante quando você começa a fazer essa abordagem, investigar, perguntar, porque quando os pacientes já têm contato com outros profissionais e já estão comentando, já estão falando disso, facilita, né, de você Já vem entender e com uma tal. suspeita, né? Mas muitas vezes fica difícil de você fazer essa abordagem e de entender. E quando você começa a investigar, pensando, por exemplo, em TEA, às vezes não é TEA, mas aparecem outros transtornos de desenvolvimento, às vezes só de fala, às vezes só de uma questão motora, às vezes só de aparelho auditivo, de uma série de coisas Uhum. que a gente tem que abordar e que não necessariamente é TEA, né? É. Então, por Às isso vezes que tem essa sintomas investigação, parecidos, né? isso, por isso que a gente tem que abordar de forma sempre global. E como o paciente com TEA também é um paciente como qualquer outra criança que vai ter as suas viroses, vai ter as suas gripes, vai ter, né, todas as doenças próprias da infância, então, esses cuidados de a gente sempre estar buscando individualizar, buscando um medicamento que o ajude, acaba também
contribuindo para o ajuste em outras terapias que precisam que a criança esteja bem, que esteja, né, não fique perdendo os tempos da terapia porque está doentinho, tem que se recuperar de alguma doença, assim por diante, né? Entendi, dá um reforço imunológico também, além dessa questão E, de autorregulação ali que a Chayane trouxe, né? Da criança conseguir se e autorregular, se autoequilibrar, ele vem também com um suporte imunológico que é fundamental, né? Porque exatamente, às vezes você está exatamente. com um trabalho que, no meu caso aqui, né, de reabilitação neurocognitiva. Aí você está lá uma sessão por semana, então você já vai levar um tempo para você conseguir desenvolver, né? Porque às vezes a mãe coloca em tanta coisa que não dá tempo de vir 2 vezes na semana, tem que vir uma vez na semana. Aí se fica doentinho, fica 2 semanas sem vir, pronto. Quando volta, Exato. tem que começar tudo de novo. Então, é muito importante essa questão da imunidade também, né? Da prevenção, né? Da medicina preventiva, né? Sem dúvida. E a gente tem, eu quero sempre estar agradecendo as mães, né? Que para mim as mães são as maiores especialistas, né, de TEA que existe, são as mães. E elas têm o melhor tratamento, que é o amor dos filhos. Então isso supera qualquer terapia, qualquer coisa. Então, e esse conjunto das coisas, dessa abordagem, e as mães sempre estão buscando, então trazendo coisas novas, auxiliando. Então, isso é fundamental para o trabalho. Então, essa interação do pediatra, homeopata, com as mães, com os outros terapeutas, é que forma toda essa cadeia integrativa, né? Que a gente vem Sim, com trabalhando, que certeza. é muito legal. Que é fundamental, né, Luiz Darcy? Sem Uhum. isso, a gente não consegue fazer nada, né? Sem esse suporte dessas Exatamente. guerreiras aí, porque não é bolinho. Amanhã eu vou fazer uma live, inclusive vou aproveitar para convidar todo mundo que está aqui para acompanhar. Amanhã eu vou fazer uma live com a Paty, eu acho até que ela está aqui assistindo a gente, que é uma mãe de 2 crianças que estão dentro do espectro, né? Então ela vai contar tudo isso, como é ser mãe de autista, e eu vou fazer algumas perguntas para ela, bem sobre o dia a dia mesmo, sabe? Sobre como é dar conta, né? De tantas coisas que precisam ser feitas, de tantos ajustes, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente não podia deixar de fora, né? Nesse mês dedicado ao espectro autista, ouvir uma mãe, né? Muito importante. Exatamente. Aí, ela tá Exatamente, aqui, gente. exatamente, até porque no consultório a gente tem um recorte, né, daquele momento, do que a mãe Uhum. traz, do que os pais trazem, tal. Mas quem vive o dia a dia, quem, né, as 24 horas do dia com a criança é uma outra coisa, né? Então essa realidade é muito interessante da gente conhecer e também de compartilhar com outras mães, né? Eu acho que quando a gente é mãe, a gente muda muito. Nossa, eu falo, graças a Deus eu fui mãe aos 16 anos. Porque senão eu acho que eu não estaria aqui, porque eu não era desse planeta, né? Eu era do Peru. Enfim, graças a Deus eu fui mãe cedo, sosseguei o passo. Mas eu acho muito legal quando a mãe também embarca na onda da homeopatia junto com o filho. Porque eu acho que traz um suporte, é muito importante isso, a questão da família, né? Quando eu falo assim, não é a pessoa que está com TEA, é a família está com TEA, está dentro do espectro, né? Porque envolve todo mundo. Sim, E dar esse suporte da homeopatia para o aspecto emocional, para mim, é fundamental, né? Quando eu não tô legal, o que eu faço? Eu mando uma mensagem para o Luiz Darcy. Me ajuda, hoje eu não tô bem. Por quê? Porque trata a gente como um todo, né? Então, a família, quando entra junto, né, nesse tipo de tratamento, como você diz, eu não sei uma palavra que você usa, global, né? É um tratamento global. E quando a família inteira se permite entrar também, se olhar, né? Se permite ser visto, ser cuidado, porque às vezes a mãe está num lugar tão de que tem que dar conta de tudo, de que tem que carregar tudo, fazer tudo. Às vezes tem outros filhos e acaba virando uma sobrecarga. Sim, e a gente precisa reconhecer quando tá pesado e buscar auxílio. E eu acho que a homeopatia é uma ferramenta incrível para olhar para a família como um todo. Né? Aqui em casa, todo mundo tá com homeopatia, né? Desde sempre. E
faz toda a diferença, né? Porque a gente consegue olhar para essas questões que às vezes a gente não quer falar, que às vezes a gente não quer abrir, que a gente fica se cobrando, achando que tem que dar conta de tudo, né? Que tem que é pelo filho, e aí a gente vai só olhando para os outros e esquece de olhar um pouquinho para a gente. E eu sinto que a homeopatia traz esse acolhimento. É como uma terapia em vidrinho, né? Só a terapia é maravilhoso, mas se tem a terapia em vidrinho junto, acho que é perfeito, porque, nossa, faz toda a diferença. Exato. E você trouxe essa questão do ambiente, né? O ambiente da casa, o ambiente familiar. Esse ambiente, quanto mais harmônico possível, dentro, né, dessa vida corrida, louca que a gente leva, a gente buscar essa harmonia, porque a gente não pode esquecer que as crianças são seres hipersensíveis. Então, são para-raios, né, do que a gente chama assim, quando a criança adoece. Então, isso é um ponto muito importante, que eu sempre tenho conversado com as mães, né? Então, assim, primeiro, a gente tem que distinguir, assim, a enfermidade do enfermo, né? A Uhum. doença da pessoa doente. Então, assim, porque a doença é uma manifestação do ser que está doente. E quando que a gente sabe que o ser está doente? Quando as suas condições naturais e normais de apetite, sono e disposição para brincar ficam alteradas, já está doentinho, mesmo que você examine e não acha nada. Agora, Uhum. quando você está doentinho e ainda tem uma doença, preocupa mais. Agora, quando você tem uma doencinha, mas você não está doente, é mais tranquilo. E aí, as doencinhas são justamente para proteger, apesar, eu brinco com as mães, apesar do desconforto de estar com febre, estar com uma tosse, estar com uma diarreia, o organismo já achou uma válvula de escape Para reagir. para desconforto de alguma coisa que estava, né? Então, a Uhum. mesma coisa assim, quando agora, principalmente com essa volta às aulas pós-pandemia, as, a, eu brinco, todos os vírus estavam atrás da porta na escola esperando as crianças chegar, né? Porque ficaram muito tempo, as crianças não adoeceram fisicamente durante a pandemia, porque não tinham contato com outras pessoas, com outros bichinhos e tal. Uhum. E também a sua imunidade foi enfraquecida por conta disso, porque é no contato com os bichinhos que o sistema imunológico vai Se criando, fortalece. fortalece, porque desde a escola, né, a gente aprende de criança que o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Como que o soldadinho vai para a guerra se não sabe nem dar um tiro? Então, tem que aprender nesses momentos de doencinha. Então, assim, quando a criança... Por que as crianças adoecem quando vão para a escolinha? Porque sai da zona de conforto, onde eu tenho a atenção dos meus pais, meus brinquedos, tudo, e vou para um lugar estranho, que eu não conheço ninguém. Então, a minha imunidade cai, eu sinto um estresse, o bebê, a criança, tudo sente, e aí eu fico mais vulnerável, mais exposto. Daí, vou trocar figurinha de vírus com os coleguinhas da escola. E aí tem todo um processo. E aí esse processo, mas eu só troco a figurinha, esse é um ponto importante. Não é todas as crianças. Quando eu estou suscetível, quando eu estou predisposto. Então, Tem algo por trás, né? alguma coisa me deixou assim. Eu, por já ser sensível, às vezes ser alérgico. As crianças alérgicas são as mais sensíveis, né? Então, é uma sensibilidade à flor da pele. Então, aí alguma coisa me deixou mais sensível, mais alérgico e diminuiu minha imunidade. É isso que acontece. Então, o que me deixa mais sensível? A mudança da rotina, né? Algum estresse, alguma a saudade do pai, da mãe que viaja, do irmãozinho, qualquer coisa que muda o marco do desenvolvimento da criança, tudo Uhum. isso são motivos de mudança. E aí a criança fica mais vulnerável. Então, isso vale para qualquer criança, as crianças do espectro, as outras crianças, todas. Então, a gente tem que ter esse olhar para o ambiente, que se o ambiente, quanto mais harmônico, vai permitir que essa criança fique menos suscetível. Bem desse jeito. Entendi. Vai dar um suporte maior para não desencadear Uhum, tantas coisas, né? uhum. E Maravilha. quando desencadeia, também a gente não fica chateado, porque significa assim, o organismo dela achou um válvula de escape para proteger a mente dela.
desse processo, Uhum. né? Entendi. Eu tenho uma história assim, muito legal, que isso que você trouxe me fez lembrar, que é em relação à febre, né? É, os meninos sempre tiveram, quando eu pegava uma virose, alguma coisa, dava aquela febrinha, e eu sempre lá com a compressinha, com o banho, né? E tal, e dando as gotinhas, né? Não melhorar, faz um plus e tal. E a minha irmã ficava desesperada na época que ela morava comigo, porque ela queria que eu desse logo um remédio para acabar com a febre. O problema dela é que não podia ter febre. E eu falava assim: calma, que a febre é maravilhosa, é um sinal que o organismo dele está reagindo, sossega. Não, mas a criança está com febre, pelo amor de Deus, dá uma dipirona para essa criança. Eu falava: não, eu vou dar um banho, calma, calma. Né? E falando com você e regulando ali, eu estava super tranquilo, mas ela ficava desesperada. Por quê? Porque quem não conhece, quem não está habituado, acha que a gente tem que logo estancar a febre, acabar com aquilo. Por ter um olhar negativo em relação a isso. Mas também tem esse outro lado que você trouxe, né? Que também é bom quando dá, porque é uma forma que o nosso organismo está encontrando de lidar com aquilo de alguma forma, né? De colocar os nossos soldadinhos ali para evitar um prejuízo maior, seria isso? Não sei Isso, se mas eu expliquei direito. não, explicou bem. Só que assim, de todo jeito, a gente não pode nem ser nunca tanto céu nem tanta terra, né? Uhum. Então, você dá esse exemplo que você conhecia o jeito que as crianças reagiam. Então, Sim, eu já estava acostumada, né? e essa interação mãe-pediatra permite isso, né? Agora, tem crianças, então, a febre, que é uma manifestação de defesa do organismo, ao mesmo tempo que é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Então, a gente Uhum. tem que olhar a febre no contexto de como a De criança como está, tá. né? Se Uhum. tem essa manutenção da atividade, do apetite, do sono, Isso, e porque daí é nesse você, caso, assim, tá e o tudo, né? Tá exame, comendo, tá brincando, tá dormindo, mas tá com a febre, mas tá isso, tudo isso. bem. Aí a gente cuida tudo e tem os parâmetros da febre também, né? Uhum. Então, as febres elas são autolimitadas nos quadros virais, mas pode vir uma infecção secundária que a gente tem que Sim, cuidar, tem que observar. Tem crianças muito sensíveis, por exemplo, que convulsionam com febre. Então, cada caso é um caso. é um caso, sim, com certeza. E daí a gente tem que olhar para isso tudo, mas com esse jeito, né, de olhar para a criança que está com febre e E não não para só para a febre. febre da criança. Então, tanto que, mesmo na pediatria convencional, não tem esse hábito de ficar tratando a febre pela febre, mas tratar a criança Uhum. que está com a febre, né? Porque Uhum. para trazer conforto para a criança, essas coisas Sim. todas, né? E é esse estímulo que a homeopatia também busca fazer com que a criança consiga reagir melhor, né? Mas, eventualmente, a gente precisa ajudar, porque temos que cuidar da criança como um todo. Mas, assim, eu falo também muito porque eu não sei, eu não tenho muita experiência com outro tipo de medicina, porque meus filhos, desde que nasceram, só com você. Mas essa confiança de você saber que se o doutor falou não precisa, por enquanto, entrar com remédio, tá tudo bem. E uma confiança de uma Isso. certeza, entendeu? Tipo, não é, ai, vamos ver se der BO, a gente. Não, é tipo, tá tudo bem, Uhum, eu posso fazer o que ele tá falando na segurança. uhum. Então, por isso que é tão importante, eu acho, a gente criar esse vínculo, né? De procurar um profissional que você realmente tenha empatia, que você se sinta seguro, que você se sinta acolhido e que você tenha a liberdade de mandar mensagem 3 horas da manhã quando precisa, né? E você sabe que ele vai te responder. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas que te deixa mais seguro, até para ter essa harmonia que você está falando, de não criar um ambiente mais desarmônico quando está tendo alguma coisa, né? Sei lá, uma situação de uma febre, É, de uma tosse, de é, alguma coisa assim, né? Acho que isso também é e até a gente ter um cuidado, e absolutamente assim, a gente tem que estar o tempo todo desculpando as mães, né? Porque as mães já nascem com uma culpa, parece, né? E daí, Uhum. quando tem mãe, aí a culpa dobra, né? Tudo é culpa da mãe. Se o guri caiu, quebrou o braço, culpa da mãe. Se não passou de ano na escola, é culpa da mãe, né? Tudo é culpa da mãe. Então, a gente tem que cuidar disso também. E a gente também está trabalhando uma questão da nossa cultura. Infelizmente, a gente vive uma cultura de doença, não uma cultura de saúde, né? Uhum. Então,
quando a gente vive a cultura da doença, essa preocupação de debelar tudo que é sintoma, tudo que é coisa, também acaba trazendo prejuízo, né? Dá Oi, oi, oi. doutor. Ih! Oi. Ela chegou aqui, Então, fui lá abrir para ela. que legal. Mas Então, é muito importante. tudo isso tem que ser realmente discutido, né? Com cada mãe, com cada pai, com cada responsável, porque faz parte desse conjunto, né? E essa é a coisa mais importante. Com certeza. Então, doutor, ó, deixa eu ver se a gente tem mais que o pessoal tá que escreve aqui. Ah, mas é só elogio para o doutor Luiz Darcy, gente, não tem pergunta. Ah, falando em imunidade, alguma colocação sobre esse surto de hepatite na Europa? Estão perguntando, doutor. Se tem alguma atualização aí sobre o surto de hepatite? Eu nem estava sabendo que estava tendo surto de hepatite. Você passou batom? Então, as hepatites, por exemplo, várias situações podem causar hepatite. Quando a gente fala de hepatite, é uma inflamação do fígado, né? Uhum. Então, várias situações, medicamentos podem dar hepatite medicamentosa, outros vírus podem dar hepatites virais, a própria dengue pode dar hepatite, a própria Covid pode dar hepatite. Então, e tem as hepatites virais propriamente ditas, dos vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C, né? Uhum. Então, são esses vírus que são mais comuns. Hoje em dia, a hepatite A, que é mais era assim, muito comum muitos anos atrás, por conta das condições de higiene, né, de saneamento, etc. Hoje, praticamente, a gente não vê isso, por conta que mudou muito isso. A hepatite B também, que tinha uma transmissão muito mais sexual e por via sanguínea, de transfusão, etc., também melhorou muito. Hoje é quase uma DST, porque os bancos de sangue melhoraram muito, o risco de. Então, a gente vê muito mais ainda a hepatite C pela contaminação com unha, assim, essas coisas de manicure, essas coisas. Então, ainda pode ter isso, né? Mas, então, tem que ver se é um surto viral ou se é alguma coisa que está de fato diminuindo, né, a imunidade, permitindo outras Resistência. coisas, né? Entendi. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Ah, gente, o povo tudo é fã do Dr. Luiz, olha isso. A Nani estava com a Mas é que esse teu canal é Deslane. viciado também, né? A Deslane, que é essa que está comentando aqui, ela é uma amiga minha de infância. E um dia quando o primeiro filho dela nasceu, ela me mandou mensagem: Sofia, eu estou procurando um pediatra. Eu falei: olha, a única pessoa que eu indico é o Luiz Darcy. Se você conseguir uma vaga com ele, você vai gostar. E aí ela foi e tá até hoje, né, também. Super. A Dejane colocou aqui homeopatia junto com neurofeedback, então vai ficar perfeito. Ansiosa para começar. Ah, isso mesmo. A Dejane fez curso com a gente aqui esse final de semana de neurofeedback, psicopedagoga também, para começar a atuar aí com as crianças com TEA. É bem legal. E é realmente um conjuntinho, assim, o neurofeedback funciona muito bem. E quando a gente tem esse suporte da homeopatia que ajuda, porque o neurofeedback muda, a gente trabalha organizando as funções cerebrais. O que está hiperativado, a gente reduz a ativação, né? E o que está hipoativado, a gente estimula para funcionar tudo no mais harmônico possível. Só que isso mexe bastante com as questões emocionais e com as questões de ajuste externo, né? Então, a homeopatia sempre vem como uma ferramenta incrível aí para apoiar não só a homeopatia, né, mas todo o acompanhamento interdisciplinar, que é importante. Isso que é legal, sabe? A homeopatia combina com tudo, Com tudo. até com a alopatia, entendeu? Então, combina com tudo, porque assim, o que a gente sempre tem que estar olhando é o que está por trás da doença, né? Então, todas as terapêuticas que olham para isso, combinam, trata disso, né? Então, assim, muito importante a gente ter junto um psicólogo, um neuropsicólogo, o neuropediatra, o psiquiatra,
todo mundo, porque são abordagens que vão estar olhando o ser de alguma forma. E daí a gente pode juntar tudo isso, né? Isso Então, que é o ideal, né? Integralizar é tudo, né? isso em benefício do paciente. E o que é mais legal, quando a gente fala de medicina integrativa, medicina centrada no paciente, não é o terapeuta, o médico ou qualquer profissional da saúde que vai dizer o que o paciente precisa. É o paciente que nos diz o que ele precisa através do seu sofrimento. E aí é combinado o que precisa ser melhor cuidado naquele momento, né? Então, Que é essa é uma prioridade, busca. é o que vai trazer um melhor benefício a curto E, prazo, a longo prazo, tudo isso, né? uhum. Muito legal. Ai, por mim eu ficava aqui até, com você, até amanhã conversando, doutor. É Eu sempre um acredito que todo mundo prazer. ia ficar junto. É sempre um prazer, agradeço a oportunidade, né? A gente, é muito legal estar trabalhando, comunicando e informando e trazendo alguma coisa de boa, de esclarecimento, né? Sim, Nesse com mundo certeza. E conturbado que a gente vive. para quem se interessa por esse tema, por esse assunto, ou por ter alguém com TEA na família, ou por trabalhar com educação, com saúde, a gente vai ter o simpósio no dia 29. O Dr. Luiz Darcy vai ser um dos palestrantes. E vai ser 100% online, 100% gratuito. Depois ele vai ficar gravado no nosso site também, para quem puder assistir. Mas o legal de participar ao vivo é porque a gente vai abrir, né? Vai ser 30 minutos de fala de cada palestrante e depois 10 minutinhos para perguntas e respostas. Então, é bem interessante que as pessoas possam estar. A gente já está aí com mais de 300 pessoas inscritas, viu, doutor? Só para você saber. Opa! E vai ser bem legal. O ano passado foi um sucesso, né? E aí, esse ano também espero que seja. E quero convidar todos. Quem não fez inscrição ainda, é só ir aqui no link do Instagram aqui do Instituto. Lá tem o formulário para se inscrever gratuitamente, aí receber o link no dia, né? E a gente está postando também os horários das palestras e as pessoas que vão estar com a gente. Eu acho assim, eu decidi fazer isso porque eu acho muito importante a gente levar informação, né, para as pessoas, porque como alguns estudos vêm trazendo, né? Alguns estudos americanos de que daqui 5 anos, a cada 54 crianças que nascerem, uma vai estar dentro do espectro. Então, é praticamente uma pandemia, né? A gente precisa saber do que está acontecendo, entender como melhor lidar com tudo isso, como trazer ferramentas tão assertivas, né? Tão eficientes, assim como a homeopatia. Então, eu acho muito interessante. A gente vai ter profissionais multidisciplinares, né? Vai ter terapeuta ocupacional, vai ter psicólogos, vai ter psicopedagogos, neuropedagogos, vai ter o doutor Luiz Darcy, vai ter a doutora Aline, também trazendo a parte endócrina. Ai, meu Deus, olha, é bastante gente. Acho que vai ser isso, é porque tem 2 ou 3 psicólogos, assim, para vários aspectos, né? Então, é isso. Eu tentei trazer uma gama de profissionais bem completa, né? Não dá para trazer todo mundo que a gente gostaria, porque o tempo é curto e todo mundo está trabalhando sexta-feira à tarde. Mas a intenção é essa, né? Trazer informação. E aí, então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, doutor, para a gente conseguir deixar a live salva. Isso. Mais uma vez, muito obrigado às pessoas que nos assistem, aos queridos pacientes, né, que sempre estão prontos a divulgar também a homeopatia, tudo, né, uma especialidade médica que sofre até, né, essa questão dos céticos, das coisas que não acreditam nesse potencial, né, sendo que a gente pode fazer muita coisa. E lembrando sempre que o mais importante é essa harmonia e a busca da saúde, que o que a gente tem que fazer é devolver o paciente o seu estado de saúde, né? Que é isso que a gente chama de curar, né? E isso é um conjunto de coisas, né? Da própria Organização Mundial de Saúde, né? Uma harmonia biopsicossocial, ambiental e espiritual. Então, tudo a gente tem que estar bem com a gente, bem com o outro, bem com o próximo, bem com o planeta, bem com a nossa espiritualidade. Então, tudo isso em harmonia vai fazer com que a gente fique mais fortalecido no sistema imunológico, nas relações interpessoais. Isso tudo vai nos ajudar a superar todas essas fases, essas doenças, pandemias, tudo, né? Tudo isso. Bom, obrigado, doutor, por
sempre está aí à disposição. Eu sei como é difícil o seu horário. Nossa, eu me sinto tão honrada quando você consegue Obrigado. dar um jeitinho de contribuir com a gente aqui. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. E eu espero vocês no simpósio, né? Vai ser pelo Google Meet, está tudo explicadinho lá no formulário. Quem quiser se inscrever, é só clicar lá e fazer a inscrição para estar com a gente no dia 29. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, doutor. Obrigado, boa noite, tudo de bom.